Olá, seja muito bem-vindo em nosso canal Casal na Obra. Hoje o tema do nosso vídeo é muito interessante porque é dúvida de vários profissionais e também de estudantes. Qual o equipamento ideal que eu devo comprar para atuar como engenheiro civil, arquiteto ou designer de interiores? Então hoje nós convidamos o Jackson, que é um especialista em TI e também foi professor do Senai por mais de 20 anos, para contar para você qual o equipamento ideal, o quanto que você pode investir nesse equipamento e quais configurações você deve estar atento na hora aí de adquirir o seu, tá bom? Então já se inscreva aqui em nosso canal, dá um curtir no vídeo e não perca aí o nosso conteúdo. Bom pessoal, hoje no canal Casal na Obra nós vamos dar dicas e informações para vocês sobre qual a melhor máquina que você deve utilizar nos seus trabalhos como engenheiro civil, arquiteto ou designer de interiores. E para isso nós convidamos o Jackson, que do meu ponto de vista é a pessoa que eu conheço que mais entende de informática. Jackson, conta um pouquinho aí qual é o seu currículo, a sua história, o seu histórico profissional, para o pessoal conhecer um pouco melhor da sua carreira. Olá, obrigado, Esdras. Bom, eu sou especialista em TI e trabalho agora estudando com automação para a indústria 4.0. Tá? Essa parte de informática é uma paixão minha e ajudar vocês aí no canal explicando aí a parte de TI vai ser muito interessante. Beleza, você tem um histórico longo profissional aí, né, já que você trabalhou 20 anos como professor no Senai, você deve ter uma boa bagagem para contar aí para o pessoal, né? A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte, sempre o pessoal tem dúvida, qual que é a melhor opção, um desktop, né, um computador de mesa ou um notebook? Bom, depende obviamente da aplicação, tá? Em geral, quando o pessoal começa na faculdade, o notebook acaba sendo mais interessante. E em termos de custo, né, comprar um notebook um pouco mais humilde em termos de configuração é bastante interessante. Agora, para o profissional, o ideal seria um desktop onde você tem a flexibilidade de agregar aí componentes aí, com o passar do tempo que ajudem a otimizar o poder de processamento e configuração da máquina. Agora o pessoal que precisa de uma mobilidade, né, quem ainda não se formou na faculdade tem um problema de comprar um desktop. Então daí nesse caso seria válido daí o uso do notebook, né? Sim. E em alguns casos até depois de formado e atuando na área, comprar um tablet para levar em campo e mostrar para o cliente o trabalho que está sendo desenvolvido. Porque a maioria das pessoas que começaram, né, na carreira, ainda estão iniciando, alguns não têm ainda um escritório, um local para atendimento do seu cliente. Sim. Então, nesse caso, a pessoa precisa se deslocar para um lugar para fazer os seus atendimentos, seja uma padaria, uma cafeteria, né? Então, daí a pessoa precisa de ter essa mobilidade. Então, daí há a possibilidade dele ter um computador de mesa, né, um desktop, e aí um tablet para fazer as suas apresentações. E como eu estava falando também, o tablet é interessante porque a mobilidade dele é maior. Você tem a possibilidade de levar, mostrar na mão do cliente, não precisa necessariamente estar em cima de uma mesa e tal. Você sai do carro e já mostra para o cliente, ó, vai ficar assim e tal. Existem até recursos em 3D no tablet hoje, que ele consegue fazer um passeio pelo projeto, passeio pela casa, usando o tablet de uma forma muito mais prática do que o notebook. Bacana, Jackson, muito bacana. Bom, eu queria que você desse uma explicação breve para o pessoal aí que está seguindo a gente no canal, porque assim, para muitos, eu inclusive, alguns termos técnicos como HD, processador, memória, etc., são assim coisas difíceis de assimilar. Então eu queria que você passasse para nós, por exemplo, o que é um processador, para que eles entendam o que é a função de cada um desses equipamentos, para na hora de fazer a aquisição de suas máquinas, né, eles mesmos possam escolher qual que vai ser a melhor configuração, a configuração ideal para eles trabalharem. Então fala para a gente, o que é um processador? Então, o ideal seria contextualizar a parte do hardware, que é a parte física da máquina, processador, memória, disco, né, e a placa de vídeo, e a parte do software, que são os programas que a gente vai instalar. Tá? Então, começando pelo hardware do processador, tá? O nome técnico é CPU, é a Unidade de Processamento Central, em português, né?
A CPU, geralmente o pessoal acha que é aquele gabinete do lado do computador, mas na verdade... Eu mesmo, inclusive, até hoje achava que era isso. Mas o pessoal, na verdade, chama de CPU, mas a CPU está lá dentro, é o processador. E o processador, fazendo uma analogia com o corpo humano, ele é o cérebro do computador. É ele que vai processar as informações, é ele que vai juntar os dados e transformar dados em informações. E a memória, Jackson? Qual que é a função da memória do computador? Então, a memória ela auxilia o processador na hora que ele está manipulando dados. Porque você entra com informações, cálculos, valores, posição, né? E aí a memória ela auxilia o processador a guardar essas informações enquanto o processador não terminou de processar todos os dados. Tá? Então a memória ela auxilia o processador armazenando temporariamente as informações que o processador está trabalhando. Certo. Outro item importante na configuração do computador é a placa de vídeo, né? Fala um pouco para nós o que é a placa de vídeo, qual que é a função dela aí na configuração do computador. Bom, a placa de vídeo é fundamental, principalmente na parte de modelagem 2D e 3D, né? 3D mais ainda, né? Porque é aonde você vai pegar as informações que o processador e a memória, né, trabalharam e vai exibir na tela ou guardar em arquivos, né? E no caso de exibir na tela, a placa de vídeo que é responsável por gerenciar esse volume grande de dados para passar para o display, para passar para a tela, né? Hoje em dia a gente tem uma quantidade de pontos a serem exibidos muito grande, que é chamada de resolução. E quanto maior a resolução, maior a quantidade de memória que a placa de vídeo tem que ter. Então você tem a quantidade, o volume de dados muito grande e você tem que apresentar isso de forma rápida, senão fica muito lento. Muita gente provavelmente já jogou, né, um tempo atrás com jogos que a tela era meio devagar. E aí com a placa de vídeo mais rápida, você tem um jogo muito mais fluido, muito mais realista. No caso da modelagem 3D é a mesma coisa. Então já dá para imaginar, lógico que a gente vai abordar esse tema um pouco mais para frente, mas já dá para imaginar que o pessoal que trabalha com renderização aí, um dos pontos principais na configuração da sua máquina vai ser uma boa placa de vídeo. E o próximo tópico que eu gostaria de que você passasse aí para o pessoal que está seguindo o nosso canal Casal na Obra seriam as questões do armazenamento, que é o HD da máquina, né? Então, o que é o HD da máquina, Jackson? Então, o HD é uma unidade de armazenamento. Anteriormente já foi um disco, hoje em dia é parecido com um pendrive com uma capacidade muito maior, né? E a função dele é pegar o que o processador e a memória trabalharam, o que o processador processou, né? E armazenar isso num arquivo de forma permanente, que você possa transferir depois do computador ou do notebook para um tablet, para um celular, enviar o arquivo para o cliente por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp hoje em dia, né? Então o armazenamento é a parte principal onde você vai guardar de forma permanente os dados. Bom, Jackson, vamos imaginar então que o nosso seguidor aí, o pessoal que está assistindo o nosso vídeo, que acabou de se formar na Faculdade de Engenharia Civil, vai trabalhar aí com desenvolvimento de projetos, então precisa de um software CAD, vai trabalhar também com dimensionamento de estruturas, precisa de um programa de cálculo e também precisa dos programas para ele fazer o gerenciamento do escritório, o Word, Excel e assim por diante. Qual então é a configuração mínima para quem deseja trabalhar com esses softwares? Então, o ideal seria trabalhar com um processador, se for considerar um processador da Intel, da marca Intel, o i5 ou o i7, que já são processadores assim, mais robustos, né? Mais interessantes, mais rápidos. Ou então, se for trabalhar com a marca AMD, usar o Ryzen 5, tá? Então são compatíveis. Isso em termos de processador. Em termos de memória, o ideal seria trabalhar com 8 GB de memória, tá? A maior parte dos softwares, eles trazem que a gente pode trabalhar com 4 GB de memória, mas nem o próprio sistema trabalha legal com 4 GB. O ideal seria 8 GB pelo menos. Então, se o pessoal quiser aí fazer uma aquisição de uma boa máquina, trabalha com 8 GB. Agora, se precisar de trabalhar assim numa questão mais econômica, né? A partir de 4 já dá para começar a trabalhar. Isso. Em relação à placa de vídeo, o ideal nesse caso, como é um software para 2D, né, que não vai exigir tanto da máquina, o ideal seria uma placa de vídeo integrada, uma placa de vídeo mais barata, porque ela já vem junto no sistema, você não precisa agregar um chip a mais de vídeo. Tá? Então seria uma placa de vídeo integrada com 2 GB de memória de vídeo, exclusiva para vídeo integrada. E em termos de armazenamento, a gente poderia ter aí uma unidade de armazenamento do tipo SSD,
que é uma unidade que tem uma velocidade de armazenamento um pouco mais lento, mas ainda assim ela atende a necessidade tranquilo e não onera o custo do equipamento. Bacana. Agora vamos então passar a configuração mínima para quem deseja trabalhar com modelagem 3D, né? Usando programas como SketchUp, Promob e assim por diante. Qual seria a configuração mínima para quem deseja trabalhar com esses softwares? Bom, aí já é uma coisa mais pesada, né? Aí a gente já tem que pensar num processador i7 ou i9, se for da marca Intel, e se for da marca AMD, um Ryzen 7. Tá? No caso da memória, também é interessante, se você vai trabalhar com uma qualidade maior na renderização, você vai ter muito mais pontos a serem processados. Aí uma placa de vídeo com no mínimo 4 GB de memória dedicado. E uma placa de vídeo externa, não uma placa de vídeo integrada. Tá? Em modelos de notebook, você tem notebooks que tem 2 chips, um chip integrado no processador e o externo, que é um segundo chip. Tá? Já no computador, você tem a possibilidade de colocar realmente uma placa de vídeo lá dentro do gabinete. Okay? No quesito armazenamento, o ideal seria trabalhar com uma unidade que tivesse uma velocidade maior. Tá? Obviamente que a quantidade de dados é importante numa unidade de armazenamento, mas a velocidade também. Então foi dito de trabalhar com um disco SSD. No caso, o SSD é interessante, mas não é o mais rápido. Existe a unidade de armazenamento M2 e a NVMe, que ainda é muito mais rápida. Então hoje em dia o pessoal pode já considerar trabalhar com M2 ou NVMe. Mas vamos dizer assim, se a pessoa está no início de carreira sem muitos recursos, ele pode começar com SSD, no caso de um computador, né, no desktop, e aí no futuro ele fazer um upgrade para esses outros sistemas um pouco mais avançados. Há essa possibilidade? Com certeza. Principalmente se tratando de gabinete, né, um computador com gabinete, você tem muita flexibilidade para você trocar as peças ali, colocar um componente um pouco mais simples e depois evoluir para, dependendo da demanda do serviço profissional. Né? Agora, e no caso de pessoas que estão trabalhando aí com renderização? Aí a configuração é um pouco mais específica, né? Um pouco mais elevada aí o nível de exigência desses softwares, vamos dizer assim, né? Aí um processador já um i7, uma velocidade maior, 16 GB de memória no mínimo, memória RAM, ou 32 GB de memória, já um disco NVMe e a placa de vídeo integrada, com a possibilidade de você ter muito mais núcleos de processamento de vídeo, é fundamental para ter uma qualidade muito boa de renderização. E considerando essa configuração que a gente está vendo agora, né, é claro, um hardware muito robusto, mas ele é usado na renderização principalmente se a pessoa tem a intenção de fazer aquele passeio virtual na obra. Ela vai gravar um vídeo, não é uma imagem 360 somente, é um passeio na obra. E dá diferença se a pessoa estiver fazendo essa configuração por um monitor ou por um tablet. Tá, era isso que eu ia te perguntar. Vamos dizer assim, a pessoa faz a renderização nessa máquina com essa configuração que você passou. Existe então uma diferença da pessoa que vai visualizar essa imagem? Está visualizando no seu celular, no tablet, ou num outro computador, ou numa televisão, né? Sim, essa é a imagem 360 graus, dependendo do equipamento que ela vai ver, muita informação vai ser reduzida, como por exemplo num tablet que a resolução é menor, né? Então se você faz com uma qualidade maior, para quem está usando no tablet não vai perceber muita diferença, vai ver uma qualidade excelente. Agora se você vai na casa do cliente, ele tem uma TV 4K, aí é interessante você já fazer a renderização pensando nisso. O tamanho do arquivo vai ficar maior, vai demorar mais para processar, vai precisar de mais espaço de processamento e de memória, porém o resultado final vai ser fantástico. Só que consequentemente exige uma máquina mais robusta para gerar essa imagem, né? Com certeza. Bom, então nesse caso nós estamos considerando aí tanto pessoas que trabalham com renderização de imagens fotorrealísticas, como imagens 360 graus, ou até passeios virtuais, né? Então, para quem está iniciando a carreira como engenheiro civil, qual seria mais ou menos um valor médio para uma máquina boa para trabalhar nessa área? Uma máquina confortável de R$ 1.800 a R$ 3.000.
Bacana. Então, com menos de R$2.000 já dá para trabalhar aí tranquilamente como engenheiro civil, né? Isso. Agora, se for para trabalhar com modelagem ou com render, né? O pessoal de arquitetura que trabalha nessa área e também de design de interiores, aí os valores já mudam um pouquinho, né? Como que você acha que dá para trabalhar aí valores iniciais, valores médios para trabalhar nessas áreas? O valor inicial por volta de R$4.000, tá? Considerando que a gente teve um aumento do dólar, aí a gente pode considerar de 4 a 7 mil. Agora, no caso do investimento, o céu é o limite. Dependendo da qualidade que a pessoa quiser, um investimento maior. Tá certo. Então, quer dizer, basicamente a partir de R$4.000 já dá para trabalhar com render. É lógico que quanto mais você exigir, maior for a qualidade da apresentação dos seus trabalhos. Você vai trabalhar, por exemplo, como você citou, a questão de 360, passeio virtual, para apresentação em TVs de qualidade 4K, enfim. Cada vez que vai aumentando mais a tecnologia, também vai sendo necessário aumentar o investimento, mas também o profissional vai ter um retorno maior, né? Isso aí, perfeito. Ô Jackson, mas esses valores se referem tanto a notebook como a desktop? Sim, tanto notebook como desktop. Na verdade é uma média, né? E considerando que você ainda tem a possibilidade maior de customização de um desktop, né, um computador de mesa, você pode ainda conseguir reduzir um pouco mais de custo. E levando em consideração que tem aluno que começa em engenharia e pede para o pai um computador top, mas pensando em jogar e não pensando em estudar, a gente tem que levar em consideração que investir nesse tipo de equipamento é caro. Então seria interessante a pessoa ter consciência que com um computador mais simples, ela consegue nos primeiros anos ela desenvolver todo o projeto da faculdade sem problemas. Então o pessoal que está iniciando ainda, está no curso, né, está estudando engenharia, está estudando arquitetura, design de interiores, não precisa de um equipamento com todas essas características. Certo. Consegue pegar um equipamento bem mais simples, mais modesto e ter aí um bom desenvolvimento do seu curso, né? Bom, Jackson, gostaria de te agradecer então por você ter vindo aqui no nosso canal Casal na Obra para passar para os estudantes e profissionais recém-formados das áreas de engenharia civil, arquitetura e design de interiores essas informações para que eles consigam fazer a aquisição aí das suas máquinas para apresentar também os seus trabalhos com maior qualidade. E para você que está assistindo o nosso vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça, se inscreva no nosso canal para que você receba todas as nossas notificações, curta o nosso vídeo e se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que o Jackson vai ajudar a gente a responder e se tiver alguma pergunta bacana, pode ser o tema de um dos nossos próximos vídeos, né, Jackson? Até a próxima, pessoal! Tchau!